A ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2016 marcou um ponto de inflexão na política norte-americana, especialmente no que diz respeito ao uso da desinformação como uma estratégia política. Gente, a extrema-direita, sob a liderança de Trump, adotou a disseminação de fake news como um meio eficaz para mobilizar eleitores e consolidar o seu poder. Vemos então que a utilização sistemática da desinformação como uma ferramenta política foi um elemento, digamos, central tanto na campanha do Trump quanto a da sua cópia mal feita, Jair Bolsonaro. Como observa Yascha Mounk em O Povo contra a Democracia, ambos os líderes aproveitaram-se da erosão de confiança nas instituições democráticas tradicionais para construir narrativas que desafiavam a própria ideia de verdade factual. Já o professor Pablo Hortelado, da USP, destaca que tanto Trump quanto Bolsonaro transformaram as redes sociais em canais diretos de comunicação com as suas bases, com seu gado, contornando a mídia tradicional e criando um ambiente propício para a disseminação das tais teorias conspiratórias. No caso brasileiro, quem foi o grande destaque foi o WhatsApp, enquanto nos Estados Unidos foi o Twitter, a plataforma preferida por Trump. Então, o que chama atenção neles? As pautas morais conservadoras, que serviram como elemento aglutinador de ambos os movimentos, seja aqui, seja lá nos Estados Unidos. Como fala a socióloga Esther Solano, tanto Trump quanto Bolsonaro, eles se portam como os defensores, os baluartes dos valores tradicionais contra um suposto movimento de degradação moral que é perpetrado pelos seus inimigos. Aí vem o anticomunismo, anacrônico, como ameaça nos dois conceitos. Agora uma pausa para os tais valores tradicionais. Essa retórica dos valores tradicionais apresenta diversas inconsistências e contradições que revelam o seu caráter falacioso, como apontam alguns pesquisadores que eu li. Temos, primeiramente, Eric Hobsbawm, o grande historiador, que fala que muito dos valores tradicionais são, na verdade, construções relativamente recentes, ou seja, nada de milenar, criadas para atender a interesses políticos bem específicos. O que se apresenta como tradicional, frequentemente, é uma idealização do passado que nunca houve de fato. Se há esse ensejo de eleger algo como tradicional, certamente se apagam outras configurações de sociedade. É o caso da tal família tradicional brasileira, que é branca, hétero e cristã, relegando ao anonimato ou ao gueto todas as outras possibilidades de existência. A antropóloga Regina Facchini argumenta que a própria ideia de família tradicional, que é tão evocada nos discursos conservadores, é historicamente o quê? Variável e mutante. O modo nuclear de família burguesa apresentado como tradicional surgiu apenas no século XIX e, mesmo assim, nunca foi universal, até mesmo nas sociedades ocidentais.
Temos ainda a socióloga Berenice Bento, em que ela aponta que o discurso dos valores tradicionais serve como instrumento de poder para a manutenção de certas hierarquias sociais e também formas de dominação. Ela aponta que esse discurso tende a mascarar violências históricas e naturalizadas, como o patriarcado e a discriminação contra as minorias. Que a defesa dos valores tradicionais ela é seletiva e interessada, diz a socióloga Maria das Dores Campos Machado. Aqueles mesmos grupos que defendem a família tradicional frequentemente ignoram valores tradicionalmente importantes, como a solidariedade comunitária, o acolhimento aos necessitados ou o cuidado com o meio ambiente. Parece que é um combo, né? Outro sociólogo, o brasileiro Richard Miskolci, destaca que o apelo aos valores tradicionais surge justamente em momentos de transformação social, como reação a mudanças que ameaçam privilégios estabelecidos. Não se trata, assim, portanto, de preservar tradições, mas sim de resistir a avanços em direitos e em reconhecimento de grupos historicamente marginalizados. Temos a famosa filósofa Judith Butler, que ela fala que a tradição como algo fixo e imutável é muito problemática, pois ela ignora que as sociedades estão em constante transformação e que os valores considerados tradicionais em um certo ponto, eles podem ser vistos como ultrapassados e até anacrônicos e toscos em outro. Temos ainda Marilena Chauí, filósofa, que aponta que o discurso dos valores tradicionais serve como uma cortina de fumaça para desviar a atenção de questões estruturais, como a desigualdade econômica e a injustiça social. Chui fala que é mais fácil culpar a degradação moral do que enfrentar as causas de verdadeiros problemas estruturais. O sociólogo Manuel Castells, que ele tem um baita livro chamado Redes de Indignação e Esperança, ele fala que o apelo aos valores tradicionais na era digital representa uma contradição em si mesmo, pois utiliza ferramentas ultramodernas como redes sociais e os aplicativos para propagar uma visão de mundo totalmente ancorada em um passado falso esse, né, que eu já falei. Temos a historiadora Joan Scott, que ela demonstra que muitas das tradições defendidas como eternas foram, na verdade, criadas para quê? Para justificar um certo estado de coisas, uma certa tradicionalidade. Então, ela serve para mascarar o quê? A possibilidade de que haja mudanças que são extremamente necessárias. Temos ainda o grande, maravilhoso professor Boaventura de Souza Santos, português, que diz que a invocação dos valores tradicionais serve frequentemente também para silenciar aquelas vozes dissidentes e também diferentes formas de existência, representando uma palavra, abre aspas, epistemicídio, ou seja, a eliminação de conhecimento, de ideias e de saberes que não se encaixam naquela visão tradicional. E a retórica antipolítica de Trump e de Bolsonaro, que eles são os outsiders. Segundo o cientista político Luiz Felipe Miguel, ambos se posicionam como essa palavra bonita, outsiders, mesmo tendo grande esteira de participação na
política tradicional que eles falam tanto mal dela, fala que eles são contra o sistema. E isso aí redunda em uma coisa bastante problemática, como a implosão das instituições democráticas e também de certos mecanismos de controle para a cidadania. Tem uma professora da USP, que eu esqueci o nome, que ela analisa bastante o bolsonarismo, que diz assim, que eles catapultaram essa desconfiança que eles mesmos plantaram nas instituições em um projeto de poder pessoal próprio. Então, a construção desse inimigo interno, né, e a desqualificação da imprensa e também o questionamento constante do processo eleitoral serve para isso, serve para um projeto de poder pessoal. A socióloga de Minas Gerais, Letícia Cesarino, fala que ambos os movimentos, tanto o trumpismo quanto o bolsonarismo, eles atualizaram o populismo na era digital. Por quê? Porque eles meio que dividiram o mundo entre eles e os outros, né? Eles são o bem, entre aspas, e os outros são o inimigo do povo. Essa polarização intensa, ela faz com que a deglutição de fake news seja muito mais rápida, né? E o ataque às instituições democráticas atingiu seu ápice em eventos bastante similares. A invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 e o ataque dos bolsominions em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Estes episódios demonstram como a retórica antidemocrática pode se transformar em uma ação direta contra as instituições. E a experiência destes dois governos demonstra como a combinação de desinformação, pautas morais conservadoras e um discurso supostamente antipolítico criam um ambiente propício ao autoritarismo, sim, ditadura. Tanto o trumpismo quanto o bolsonarismo, eles têm forte tendência para ter um discurso autoritário. Steven Levitsky, coautor daquele livro clássico Como as Democracias Morrem, salienta que o enfraquecimento das instituições democráticas ele ocorre de forma gradativa, gradual, através desse processo de erosão das próprias estruturas que os colocaram lá, para miná-las e para eles colocarem em prática o seu projeto de poder. Trump, Bolsonaro e agora Pablo Marçal são os tais apostas, são os tais forasteiros. Vamos falar um pouquinho deles? Então, esse fenômeno dos tais outsiders políticos, ele representa um risco significativo para a estabilidade democrática, como apontam diversos especialistas em ciência, política e sociologia. Esse autor que eu falei, o do livro Como as Democracias Morrem, ele diz que os outsiders frequentemente desprezam as normas democráticas de um jogo limpo, fair play, aquele jogo, né, útil, aquele jogo franco, mas um franco com educação. Você viu como o Pablo Marçal ele se portava nos debates. Ele era um aluno descontrolado em uma sala de aula, né? Só que isso aí toca no quê? Toca na parte mais vil, na parte mais baixa da intelectualidade, que é a paixão. E a cientista política Yascha Mounk, ela observa que os outsiders geralmente se apresentam como representantes diretos do povo, deslegitimando outros autores políticos e também atores, assim como as instituições mediadoras. Essa retórica populista, segundo essa pesquisadora, ela implode o pluralismo democrático. O outsider
político, ele se põe acima das instituições, acima da imprensa, acima do Congresso, acima até de declarações seculares como os direitos humanos, né, que foram, né, concebidos em uma época de grande abalo, né, sentimental e também histórico, como foi a da Segunda Guerra, né. Nadia Urbinati, que é uma pesquisadora que estuda bastante o populismo, destaca que os outsiders tendem a promover uma visão simplificada e também maniqueísta da política. Maniqueísta foi aquilo que nós já vimos, o bem contra o mal, apresentando soluções aparentemente simples para problemas bastante complexos. Essa simplificação excessiva, ela prejudica o debate político qualificado. Por quê? Porque vira uma sessão de acusações e também de invenções. Para o professor espanhol Manuel Castells, os outsiders exploram a desconfiança nas instituições tradicionais para construir uma legitimidade paralela, ou seja, eles criam um mundo que é só deles, baseada na comunicação, então, direta através das redes sociais. Então, esse filtro falso, ele fragiliza ainda mais a democracia. O outsider, frequentemente, ele tende a se apresentar como o salvador da pátria, messias político. E ele promete o quê? Uma ruptura radical com o sistema. É eu contra o sistema. Vocês podem ver sempre que há o quê? Discurso personalizado no eu, subjetivo e muitas vezes de caráter infantiloide. Né? Então esse personalismo exacerbado, ele também serve como uma erosão às instituições democráticas. Se funcionou assim em Roma com Cristo, certamente funcionou com Bolsonaro aqui no Brasil. Império Romano, né, fez aquele negócio contra Cristo, né, e ele ficou escanteado. Então os outsiders tendem a desprezar a política como arte do diálogo, do debate. Então eles preferem o quê? Aquela abordagem do confronto, que faz o quê? Que impede a construção de consenso, ou seja, aquela opinião final que tende a pegar um pouco de cada discurso. Isso aí não existe quando a gente tem esses populistas da extrema direita digitais. Então os outsiders, eles fazem isso e eles sempre usam a política contra ela mesma. É uma coisa paradoxal. É a antipolítica que serve como uma estratégia política deles. E aí faz o quê? O esvaziamento do debate público e a descrença na própria democracia. Eleição para quê? Debate para quê? Se é esse circo. Eles que causam o circo, eles que promovem o circo, mas eles muitas vezes se portam como que vítimas. Então criam-se aquelas narrativas de perseguição feita pelo sistema, né? Então eles tendem a demonizar os tribunais, as agências reguladoras, né? Investigações. Isso aí faz o quê? Faz com que qualquer tentativa de coibir abuso de poder seja visto como censura, né? E eu gosto muito de uma poetisa jamaicana chamada Cláudia Rankine, que estudou na Universidade de Colômbia, Estados Unidos. Ela diz que os outsiders, eles exploram o quê? Tensões sociais existentes, ou seja, algo que já estava no seio da sociedade, só que eles são porta-voz desse desagravo e eles impedem que haja o quê? Que haja uma construção de solução. Outra coisa que vai acabar com a estabilidade democrática. E o sociólogo alemão Wolfgang Streeck argumenta que o surgimento dos outsiders é um sintoma da crise das democracias liberais, mas as suas soluções, elas agravam problemas e criam outros problemas. Então é um círculo
vicioso, que as coisas não estão boas, mas os outsiders colocam a coisa em mais frangalhos ainda. Né? Por quê? Porque a democracia, gente, precisa de instituições fortes para que todos os estratos sociais tenham voz e tenham liberdade de ir e vir e que eles tenham o quê? A sua integridade preservada. Então, quando isso é minado por um discurso outsider, maniqueísta, isso fica muito perigoso e abre caminho para ditaduras. Né? A tendência da extrema-direita em abraçar soluções simplistas pode ser observada em diversos contextos e também campanhas de desinformação, como assim apontam vários estudos da área. Vejamos a campanha de Trump. Quem foi o inimigo eleito por ele durante suas falas? Os imigrantes, principalmente o latino-americano, chicano, acusado de elevar a taxa de criminalidade nos Estados Unidos. Isso é fato? Isso é verídico? Não. Percebemos então que a extrema-direita ama trabalhar com polaridades. Nós, os brancos bonzinhos e civilizados, e os outros, latinos, negros, que não sabem se comportar, portanto devem ser colocados ou em guetos ou fora do nosso país. Conforme analisa ainda o cientista político holandês Cas Mudde, especialista em populismo de direita, as narrativas simplificadoras geralmente se concentram em 3 eixos principais: segurança pública, bandido bom é bandido morto; e moralidade, ideologia de gênero; nacionalismo, América grande, Brasil acima de todos. Essas mensagens fazem o quê? Reduzem problemas complexos a soluções aparentemente simples que qualquer um, sem instrução nenhuma, consiga o quê? Explicar para os outros, propalar para os outros. A solução é simples. O Brasil, o patriota, mesmo que ele não saiba como que é exercer esse patriotismo. Por quê? Porque ele é um manipulado emocional que serve para promover essa agenda da extrema-direita. A criação daquele pânico moral sobre mamadeira de piroca, sobre o exposto ensinamento da teoria crítica de raça nas escolas norte-americanas. Ambos completamente falsos, mas foram extremamente eficazes para mobilizar medos e preconceitos existentes. Segundo a professora norte-americana Claire Wardle, fundadora da First Draft News, as campanhas de desinformação da direita radical frequentemente se aproveitam de preocupações legítimas para promover teorias conspiratórias. Quer um exemplo, gente? É a transformação de discussões sobre mudanças climáticas em supostas conspirações globalistas para controle populacional, ou o comunismo está querendo minar a grande economia norte-americana. Vejam só como eles reduzem as coisas. O sociólogo Manuel Castells observa que as redes sociais amplificam essas narrativas através de câmaras de eco ideológicas. Campanhas como QAnon lá nos Estados Unidos, ou os questionamentos sobre a urna eletrônica no Brasil, encontram terreno fértil nessas bolhas digitais, onde a verificação de fatos é substituída pela confirmação de um viés tosco e conservador. 2 parênteses sobre esse tal movimento QAnon lá nos Estados Unidos. Em sua essência, o QAnon é uma teoria ampla e completamente infundada de que o presidente Trump está travando uma guerra secreta contra os pedófilos adoradores de Satanás do alto escalão do governo, do mundo empresarial e da imprensa. Sabe o tal famoso ajuste de contas do juízo final? Esse grupinho de que eu falei, o QAnon, ele prega isso também. Parece uma coisa um pouco mais
né, digamos, pulverizada do que os evangélicos bolsominions aqui no Brasil. Então, a professora Esther Solano, de que eu já falei antes, ela fala que há certos padrões comuns nas campanhas contra pautas progressistas. Um deles é a demonização do feminismo, que é apresentado como destruidor da família tradicional, e a caracterização dos movimentos LGBT+, como uma ameaça às nossas criancinhas, e a rotulação de políticas de igualdade de raça como vitimismo. Aí eles contrapõem o quê? Racismo reverso, que não existe. Estudiosa no campo das mídias, a norte-americana Whitney Phillips, em This is Why We Can't Have Nice Things, tradução assim isto é porque nós não podemos ter coisas belas, ela analisa como a extrema-direita se apropria de técnicas de trolling e também de memes para banalizar violências e preconceitos. A transformação de símbolos como ok em gestos supremacistas brancos exemplifica essa tática de normalização do extremismo. Para quem não sabe, trolling é uma gíria da internet que se refere a uma pessoa que desestabiliza uma discussão com o objetivo de provocar e de irritar os outros participantes. Esse termo ele vem da expressão inglesa trolling for suckers, que significa lançando a isca para trouxas ou para chupadores. A simplificação extrema de questões complexas serve a um propósito político muito claro, como diz a professora Wendy Brown, lá dos Estados Unidos também. Por exemplo, vamos pensar assim, reduzir a questão da violência urbana, dando arma para o cidadão de bem. Isso ignora deliberadamente fatores socioeconômicos e também estruturais do problema. Qual é o propósito das armas? Só há um: matar. E matança, ela não acaba com o crime, mas sim fomenta o aparecimento de potenciais assassinos. E muitos bandidos podem pegar essas armas para eles, né? Como o nosso querido Bolsonaro, que já foi desarmado por um bandido e ficou chorando. A socióloga Joan Donovan e o pesquisador em tecnologia e mídias Brian Friedberg documentam como as campanhas coordenadas de desinformação atacam as figuras progressistas. Alexandria Ocasio-Cortez, membro do parlamento nos Estados Unidos, e aqui no Brasil temos o caso da Marielle Franco, foram alvos de campanhas sistemáticas de difamação que misturavam mentiras, teorias conspiratórias e também ataques pessoais. Kate Starbird, especialista em desinformação, aponta que essas campanhas frequentemente usam táticas de firehosing, ou seja, inundar as redes com tantas falsidades que se torna impossível dar cabo de desmenti-las todas. A campanha Stop the Steal, após a eleição americana de 2020, exemplifica bem essa estratégia. Aquela pesquisadora que eu falei, a Yascha Monk, cientista, político dos Estados Unidos, observa que o sucesso dessa campanha, desse tipo de campanha, está ligado o quê? A fornecer ótimos bodes expiatórios para problemas complexos. Imigrantes, minorias, o rol dos comunistas, globalistas, que eles amam falar dessas coisas, eles sempre elegem um grupo muitas vezes difuso para ser culpabilizado. A pesquisadora Nancy Fraser diz que essas campanhas de desinformação não apenas distorcem o debate e também esvaziam o conteúdo deles, mas também desviam a atenção daquelas questões que nós falamos que são estruturais. Nós estamos vendo que eu assim pesquisei que vários pesquisadores falam da mesma coisa. Eles tendem a simplificar, eles tendem a distorcer problemas estruturais em coisas aparentemente simples. Eles nunca falam de privilégios e também de desigualdades sistêmicas.